Bom dia, tudo bem com vocês? Ontem refletimos sobre a restauração, esse movimento sagrado de reconstruir vínculos e curar o que foi quebrado. E eu até me emocionei dando depoimento. E hoje Rick Allen nos convida a dar um passo ainda mais maduro, porque restaurar essa comunidade também quer que nós protejemos aquilo que Deus está construindo, cuidar, ter zelo dessa humanidade que nós somos, porque toda comunidade, seja ela familiar, seja ela do seu trabalho, seja ela espiritual, de fé, só permanece viva quando existe esse cuidado, essa proteção amorosa. E proteger não significa você querer controlar, não significa você querer vigiar, impor alguma coisa. Proteger é você guardar esse ambiente onde o amor pode florescer e assim guardar o coração. Guardar o coração dessa comunidade, desse corpo maior e espiritual que todos nós formamos e fazemos partes e contribuímos todos os dias para a sua saúde, para se manter saudável, curado e restaurado. Então vamos para o dia 21. No dia 21, no capítulo 21, Rick Allen, o nome do capítulo é Protegendo a Sua Igreja. Como aqui eu não quero trazer religiosidade, porque eu respeito as crenças de cada um, eu trouxe a igreja aqui como essa comunidade, como esse ambiente em que você faz parte, como esse corpo maior espiritual que todos nós fazemos parte e contribuímos e convivemos em comunhão. Então aqui o capítulo se chama Protegendo a Sua Igreja, mas eu estou falando protegendo essa comunidade, esse corpo espiritual maior do qual todos nós fazemos partes. Então vamos para o capítulo 21. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque só assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses 3. O Criador, ele deseja profundamente que nós experimentemos a unidade e a harmonia uns para com os outros. E a unidade, ela é a alma da comunhão. A unidade, ela é o coração da comunidade. E quando ela é ferida, todo esse corpo maior, ele sofre. A unidade é a alma da comunhão. Destrua e assim removerá o coração desse corpo espiritual. Concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. E isso exige presença, consciência, responsabilidade, concentrar-se no que temos em comum e não em nossas diferenças, porque devemos nos lembrar sempre que foi Deus que escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Então, logo, deveríamos apreciar essas diferenças e não simplesmente tolerá-las. Por quê? A gente não pode apreciar essas diferenças. Se na natureza a gente aprecia as diferenças, as diferentes flores que tem, as diferentes árvores que tem, por que não apreciar também as diferentes raças, as diferentes culturas, as diferentes formas e aparências, as diferentes personalidades? Por que só tolerá-las? Não é assim? Quem está aqui apenas tolerando aquele coleguinha do lado que fica do seu lado no trabalho? Te pedindo sempre ajuda para fazer as coisas. Então, o estagiário, Quem aqui apenas tolera as pessoas, ao invés de ter esse olhar de compaixão e de apreciação e encantamento por toda a criação divina, Lembrando que muitas vezes as pessoas elas estão refletindo a você parte de você que ainda não foi acolhida
com amor. Então a reflexão que fica é: nós estamos alimentando o conflito ou a paz? Você está escolhendo pelo amor, pela comunhão, ou você está escolhendo pela separação e pelo ego? Porque Deus, Ele quer unidade e não uniformidade. Uniformidade Ele não quer, senão Ele teria feito todos nós idênticos uns aos outros. Ele não quer uniformidade, Ele quer unidade, Ele quer comunhão, Ele quer que nós apreciemos as diferentes formas de criação. Então, pelo bem da comunhão, pelo bem da unidade, nós não devemos deixar que as nossas diferenças nos dividem, nos separem. Não podemos deixar que essas diferenças nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa: aprender a amar uns aos outros, mesmo com as diferenças. Como falado ontem, proteger a comunidade não é evitar essas conversas difíceis, é você conduzi-las com responsabilidade, com maturidade e com amor, porque o ego, ele separa. O ego separa, mas a presença amorosa e divina, ela pacifica, ela une. Então a reconciliação é o caminho, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Então não deixem que as diferenças nos separem. Deus, Ele não quer perfeição. Deus não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas inteiras, íntegras, que estão em comunhão, em unidade. E por que ainda assim você não escolhe pelo amor? Por que ainda assim você escolhe pela separação e não pela comunhão e não pela unidade? Por que ainda assim você fica no julgamento e na crítica? Por quê? Prefira incentivar do que criticar. Por que criticar o outro? Por que tentá-lo fazer parecer pequeno? Por que tentar diminuir o valor do outro? Toda vez que nós julgamos outra pessoa, nós perdemos essa comunhão mais divina com o nosso Criador. Nós revelamos o nosso próprio orgulho e as nossas próprias inseguranças e nos colocamos em julgamento. Quando você critica, você diz muito mais. Você revela muito mais de si mesmo do que do outro. Um espírito crítico, ele custa caro. Ele destrói essa leveza, essa confiança, essa paz. Então saia da crítica, saia da separação, escolha pelo amor, pela união. E, como Rick Allen nos sugere no livro, recuse a dar ouvidos a fofocas. A fofoca é um dos maiores venenos dessa comunhão. Ela não cura, ela não resolve, ela não aproxima. Pelo contrário, ela corrói silenciosamente essa comunhão. Ela corrói silenciosamente essa união. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Ouvir uma fofoca é como receptar uma mercadoria roubada. Uma mercadoria roubada. Isso o faz igualmente culpado pelo crime. Não tem porquê você concordar e entrar nessa energia da fofoca, sendo que você pode escolher pelo amor, pela comunhão e não pela separação. Quando alguém começar a fofocar perto de você, responda com coragem. Olha, eu prefiro não saber. Você já conversou com a pessoa? Conversa com a pessoa diretamente. Conversa com a pessoa diretamente. Eu não preciso saber. Não diz respeito a mim.
E hoje nós estamos vivendo tempos que com as redes sociais essa fofoca ela tem sido muito mais disseminada, porque a vida de todos agora é um livro aberto. Então às vezes você tá ali falando da vida do outro, sendo que você nem conhece aquele outro, sendo que você nem tem intimidade, nem sabe nada ali da vida, do que realmente se passa por trás das câmeras, né, daquelas fotos bonitas, nos bastidores. Você nem conhece os bastidores da pessoa e começa a sair disseminando, fofocando da vida do outro com muita facilidade, com muita naturalidade, como se isso fosse normal hoje em dia. E aí a sua vida começa a cair na boca de muitas pessoas e inconscientemente você nem imagina o quanto que isso corrói a comunhão, a comunidade. O quanto que escolher pela separação, pelo julgamento, pelo ego, apenas fere cada vez mais o coração e a alma desse corpo maior e espiritual, do qual todos nós fazemos parte. Se você pode escolher pelo amor, escolha pelo amor e pela comunhão, e não pela separação. A comunidade é um organismo vivo. Cada escolha sua alimenta a saúde ou a ferida. Cada palavra que sai da sua boca pode unir ou separar. E Deus nos chama a cultivar aquilo que une. Então escolha sempre pela união, pela comunhão, pelo amor. Vamos então agora para tema de reflexão. Tema para a reflexão: tenho a responsabilidade de proteger a minha comunidade. Versículo para memorizar: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14. Pergunta para meditar: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família neste exato momento? Essa família, desse corpo maior e espiritual a qual todos nós pertencemos. O que eu estou fazendo? Qual a minha parte? Qual a minha parte dentro dessa responsabilidade social? Qual a minha parte? Vamos então agora para o momento de conexão? E para esse momento de conexão, eu me conectei muito com a oração de São Francisco. Não vou fazer a oração de São Francisco aqui, mas vou conduzir em algo. Então podem se sentar confortavelmente, se conectar com o seu coração. Leve a atenção para o centro do seu ser. Faça uma respiração e diga internamente: Senhor, que eu seja um instrumento da Tua paz. Que as minhas palavras levem amor. Que a minha presença una e que o meu coração seja um lugar seguro para todas as outras pessoas. Que eu seja um instrumento da Tua paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Acho que eu errei. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu estudei na minha infância no colégio, na minha cidade, que se chamava Colégio São Francisco de Assis. Então todos os dias a gente cantava o hino, a oração de São Francisco.
uma boa recordação aí para o dia de hoje. E cantei errado, tá, gente? Porque eu não me lembrei por completo da oração toda. Mas veio o que precisava ser dito, né? O que o meu coração me trouxe aqui de recordação. Mas eu vou até ler mais uma vez, depois que eu terminar aqui o vídeo, a oração de São Francisco, que é tão linda, né? E para o dia de hoje, depois de ser um instrumento divino de paz, escolha conscientemente por levar a paz no ambiente em que você vive ou que você convive, e escolha levar uma ação que cultive a paz. Que seja você não entrar ali num ciclo de fofoca, que seja você não entrar no julgamento, que seja você levar palavras de encorajamento, palavras de amor, palavras de paz. Então faça uma atitude hoje, escolha conscientemente pela paz e leve essa paz aonde você for. Seja esse instrumento. Obrigada.